Sejam muito bem-vindos ao canal Libertando com a Verdade. No vídeo de hoje vamos explorar como a arqueologia tem se tornado uma aliada fascinante na compreensão do contexto bíblico. Durante muito tempo, muita gente acreditou que os relatos das Escrituras eram apenas histórias simbólicas, quase poéticas, e sem ligação com fatos reais. Mas conforme novas descobertas vêm sendo feitas no Oriente Médio, fragmentos de cidades, inscrições antigas e objetos revelam que há muito mais história por trás desses textos do que se imaginava. Vamos juntos mergulhar nesse assunto e entender como ciência e fé podem caminhar lado a lado, revelando detalhes impressionantes sobre povos, culturas e eventos citados na palavra. Por muito tempo, muita gente tratou os relatos da Bíblia como histórias simbólicas, quase poemas sem conexão com o mundo real. Mas ao longo das últimas décadas, a ciência, especialmente a arqueologia, tem desenterrado evidências que mostram que vários desses textos estão profundamente enraizados na história. A cada escavação no Oriente Médio, fragmentos de cidades, inscrições e artefatos começam a alinhar o que está escrito nas páginas bíblicas com fatos concretos. As regiões citadas nas Escrituras, como Canaã, Israel, Judá e Mesopotâmia, não são apenas palavras antigas, são locais reais, repletos de ruínas que confirmam que ali existiram povos com os mesmos costumes, crenças, disputas narradas nos textos. Quando arqueólogos localizam portões de cidades mencionadas no Antigo Testamento, ou descem camadas de terra até encontrar estruturas datadas de época descritas nos evangelhos, eles mostram que o cenário bíblico não é ficção. É um registro de acontecimentos dentro de civilizações bem documentadas. A arqueologia não prova a fé. Esse não é seu objetivo. O que ela faz é confirmar o pano de fundo cultural, político e geográfico da Bíblia. Isso tem servido como ponte entre ciência e espiritualidade, ajudando pesquisadores a entender melhor o contexto de personagens e eventos que moldaram a história religiosa do mundo. O Êxodo, a saída dos hebreus do Egito rumo à Terra Prometida, sempre foi alvo de debates. Não porque seja impossível, mas porque um evento tão grande dificilmente deixa registros diretos e claros após milênios. O que os arqueólogos têm encontrado, porém, são pistas importantes que constroem um cenário plausível para essa migração. Pesquisas mostram que, durante a Idade do Bronze, populações semitas realmente viveram no Egito, especialmente na região do Delta. Textos egípcios mencionam grupos chamados de Apiru, possivelmente relacionados aos hebreus, participando de trabalhos forçados na construção de cidades, o que ecoa a narrativa bíblica sobre escravidão. Há também registros de migrações sazonais em direção ao deserto do Sinai, compatíveis com um deslocamento em massa. O deserto guarda poucas evidências materiais, mas há indícios de ocupação nômade em áreas citadas na Bíblia. Adicione a isso documentos egípcios relatando períodos de colapso, crises políticas e catástrofes naturais que poderiam ter contribuído para a saída de um grande grupo. Tudo isso constrói um quadro histórico coerente com o relato bíblico, um povo estrangeiro vivendo sob servidão, deixando o país durante um tempo de instabilidade e cruzando o deserto rumo ao Levante. O objetivo não é provar milagres como a abertura do Mar Vermelho, mas confirmar que o contexto histórico em torno desses acontecimentos é sólido. A arqueologia mostra que o livro do Êxodo não nasceu do nada, ele se encaixa dentro de um momento histórico real, vivido por pessoas reais. Quando olhamos para os evangelhos, não estamos lidando com histórias soltas em um limbo imaginário. Eles acontecem em lugares reais, diante de autoridades reais, dentro de um contexto político reconhecido pela história mundial. E a arqueologia tem confirmado isso com precisão cirúrgica. Em Cafarnaum, por exemplo, foram encontrados restos de moradias judaicas do século I e a estrutura de uma antiga sinagoga. Muitos estudiosos defendem que ali pode ter acontecido parte da atuação de Jesus,
já que os evangelhos citam essa cidade várias vezes. Em Nazaré, a existência da comunidade judaica no mesmo período tem sido confirmada por escavações recentes, algo que por muito tempo foi questionado. E mais, achados como o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que participou do julgamento de Jesus, e uma inscrição mencionando Pôncio Pilatos, descoberta em Cesareia Marítima, reforçam que as figuras citadas nos evangelhos não são personagens literários, mas pessoas que realmente viveram e exerceram poder político. Isso fortalece a credibilidade histórica das narrativas, pois mostra que elas acontecem dentro de estruturas sociais verificáveis. Até detalhes cotidianos como o sistema de impostos, rotas comerciais e construções romanas batem com o contexto descrito pelos apóstolos. Não importa se você encara Jesus apenas como personagem histórico ou como salvador, a arqueologia demonstra que ele viveu, ensinou, foi julgado e morreu dentro de um mundo real, com cidades, governos e culturas que deixaram sua marca na Terra. A arqueologia é como um jogo eterno de paciência. Cada objeto encontrado, um selo, um fragmento de cerâmica, um pedaço de muralha, se junta a camadas de tempo e poeira para levantar hipóteses sobre o passado. E quando olhamos para o enorme mosaico das Escrituras, percebemos que muitas peças estão exatamente onde deveriam estar. Mesmo assim, nem tudo é claro como água, e talvez seja justamente aí que reside o encanto. A mistura de história verificável com o mistério que não se explica apenas com pá e pincel. A ciência trabalha com limites. Ela pode mostrar que o povo de Israel existiu, que Davi provavelmente governou, que Jesus viveu sob domínio romano. Mas ela não toca o invisível, os milagres, o espiritual, o transcendente. Isso já opera em outro departamento. A fé entra onde a ciência silencia, não como inimiga, mas como companheira de caminhada. Uma ilumina o chão, a outra aponta para o céu. Importante lembrar que a falta de evidência não é evidência de ausência. Muitas cidades bíblicas ainda estão enterradas. Muitos pergaminhos se perderam, muitas inscrições esperam para serem encontradas sob séculos de camadas. A cada nova escavação, pedaços da narrativa bíblica reaparecem e desafiam velhas certezas. Talvez no futuro surjam provas mais diretas de eventos questionados. Talvez nunca surjam. Isso não apaga sua importância histórica e espiritual. Fé e arqueologia, quando entram em diálogo, criam uma conversa poderosa. A fé dá sentido aos fragmentos, e os fragmentos lembram que a fé nasceu na terra, no suor, na vida real de povos e famílias. A Bíblia não nasceu no vácuo, ela brotou no mundo, e o mundo, com suas pedras e ossos, continua contando histórias que ecoam as Escrituras. Antes de fechar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa aquele like que fortalece demais o nosso trabalho. Que Deus abençoe sua vida, sua família e te guie todos os dias. A gente se vê no próximo vídeo.